Olá, seja bem-vindo. Hoje é dia 6 de fevereiro. Bom dia para você que nos acompanha, 9h12 da manhã. E agora a gente volta desse recesso para trazer para você aí de casa todas as notícias aqui da nossa cidade. E nosso programa de hoje retorna falando de uma pauta comum nos últimos tempos, que é a proteção de dados pessoais. E para isso estamos recebendo o advogado especialista no assunto, Rafael Fabem. Seja muito bem-vindo, Rafael. Bom dia a todos, um prazer falar com vocês. Rafael, é muito importante falar sobre esse assunto, né? Que está ali no nosso dia a dia, às vezes a gente nem percebe, fazer um cadastro, comprar alguma coisa online, colocar todos esses dados pessoais. Antes da gente entrar para falar um pouquinho sobre essa proteção, queria que você explicasse, quando a gente fala sobre esse conceito, proteção de dados pessoais, o que envolve esse conceito, o que engloba? Vamos lá. A proteção aos dados pessoais, só para a gente ter um contexto um pouco mais histórico, né, de onde ela se origina, enfim, o berço da proteção de dados ele é a Europa e, em certa parte, os Estados Unidos. O Brasil ficou aí à margem dessa proteção durante muitas décadas, enfim. Muito impulsionado por conta da legislação de proteção de dados europeia, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que essa pauta acabou retornando ao legislativo. Ela estava em um projeto de lei parado desde 2012, e aí essa pauta retornou ao legislativo para, em 2018, nós ganharmos efetivamente mais um instituto, né, que visasse a proteção de dados. Mas, em suma, né, em resumo, a proteção de dados pessoais ela tem a ver com os dados que são linkados, os dados que são ligados diretamente a uma pessoa natural, ou seja, a nós, pessoas físicas. Ou seja, não se engloba, não se trata de proteção de dados pessoais em pessoas jurídicas, não se trata de proteção de dados pessoais em pessoas que já tenham falecido. Então, todas as informações, todos os dados que permitem identificar uma pessoa natural são considerados dados pessoais. Vamos colocar aqui, o meu nome é Rafael, obviamente é um dado pessoal. A minha imagem é um dado pessoal. O meu CPF é um dado pessoal. O meu e-mail é um dado pessoal. Até a geolocalização do meu dispositivo celular é considerada um dado pessoal. Placas de veículos, enfim. Então, esse rol, ele não é um rol taxativo, ele é um rol que permite, obviamente, muitas interpretações. Então, a partir do momento que eu tenho qualquer tipo de informação que se vazia, sozinha, ainda que possa não levar a uma pessoa, como, por exemplo, a placa de um veículo. Quando nós vemos um veículo parado, enfim, olhamos a sua placa, a placa simplesmente não é considerada um dado pessoal. Mas imagine que eu junte essa informação da placa de um veículo a uma série de outras informações que tem no Detran ou no Denatran, por exemplo, eu consigo chegar até o veículo do Rafael. Então, todas essas informações, tudo aquilo que diz respeito a uma pessoa física e que, obviamente, permita, de alguma forma, a sua identificação, é considerado dado pessoal. E não só pela legislação de proteção de dados, né, mas por toda a legislação que envolve a matéria. Então, é sempre bom que a pessoa entenda, não existe um rol taxativo, não é só o nome, não é só o RG, não é só o CPF, não é só o e-mail, não é só o número do telefone, enfim, toda e qualquer informação que me permita chegar até uma pessoa física é considerada como um dado pessoal. Legal, dados que se referem à pessoa física, então, né, Rafael? E como você comentou, é um tema muito contemporâneo, existe lei para isso de 2018, que é a famosa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Quais são os principais artigos dessa lei? Vamos lá, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é composta de 65 artigos. Eu ousaria dizer para você que todos eles têm igual nível de importância, mas, obviamente, existem dois pontos que são principais no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Os princípios que ela contempla, que estão lá no artigo 6º da lei, e as bases legais que estão lá no artigo 7º. Toda a operação que envolva dados pessoais, né, imaginemos aqui, né, uma pequena loja que tem
os seus consumidores, tem o seu cadastro ali dos seus consumidores, tem a sua base de dados de consumidores, enfim. Essa empresa, naturalmente, ela realiza operações, né, que envolvem dado pessoal, como coleta, uso, armazenamento, compartilhamento, enfim. Também é um outro rol bastante grande. Todas essas operações que ela tem, como, por exemplo, quando ela vai coletar o dado de um cliente para a realização de um cadastro, quando ela vai coletar o dado de um cliente para que ele participe de uma determinada promoção, tudo isso deve ser feito observando a Lei Geral de Proteção de Dados, observando as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados. A lei, ela vem e ela traz para a gente uma espécie de um checklist. Então, todas as empresas que lidem com dados pessoais devem seguir esse checklist. E aí você pode me questionar o seguinte: Rafael, tudo bem, você falou de uma empresa que lida com dados de consumidores. Agora, imaginemos uma empresa aqui que tem as suas operações B2B, ou seja, operações somente entre empresas, não há consumidor, enfim, não há cliente. Essas empresas, elas estão à margem da LGPD? Não, muito pelo contrário. Igualmente, eu devo obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados nesse sentido. Por quê? Eu tenho os meus funcionários. Então, os meus funcionários, igualmente aos consumidores, eles são titulares de dados pessoais. Então, a mesma segurança que eu tenho que ter com os dados de consumidores, se é uma empresa que tem consumidores, obviamente, eu tenho que ter com os dados dos meus funcionários. Então, a lei ela é muito clara nesse sentido. Ela traz todas as balizas para que a empresa, para que o empresário e para que o titular de dados, naturalmente, possam compreender aqui quais são os seus deveres e, na verdade, também quais são os seus direitos. Perfeito. Então, como esses dados pessoais, né, são utilizados ali no dia a dia por empresas, enfim. A gente daqui a pouco volta para conversar um pouquinho sobre esse perigo, né, quando não existe a proteção desses dados pessoais. Rafael, peço licença rapidinho, a gente já volta a conversar. E olha só, moradores do bairro Campo Grande reclamam de descarte de móveis e eletrodomésticos, entre outros problemas, como a soltura de animais de grande porte em área pública. Confira detalhes na reportagem. Eu vim para cá em 1998, né? E desde lá, de lá para cá, é essa imundícia aqui, essa bagunça, essa sujeira que está aqui. A gente já tentou, junto com vários representantes da prefeitura, tentar amenizar isso aqui, né? Essa imundícia, essa sujeira, mas o povo joga muito lixo aqui. De um lado, o Parque Caçununga, onde há limpeza e as pessoas podem transitar tranquilamente. Mas apenas um retorno, que é esse daqui, separa esse trecho daquele outro, onde mais para frente você vai poder ver lixo exposto a céu aberto. E olha que não é pouca coisa. Há móveis, estofados, materiais de construção, eletrodomésticos e tudo quanto é tipo de lixo. Tudo isso entre a rua Leopoldo Leite e a estrada Teófilo Rezende, em frente ao CDHU do bairro Campo Grande. É próprio morador que faz isso. Eu já vi, já presenciei. Portanto, vocês vêem até sofá, essas coisas. Então, é móveis de morador. É entulho, é obra de apartamento, eles vêm e jogam aqui. Eu vi. E a gente fala, mas a gente pode arrumar até confusão. Como se não bastasse todo esse descarte irregular, há ainda animais soltos no mesmo local. A presidente da Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente e dos Animais da Câmara Municipal, vereadora Sônia Patas da Amizade, esteve nesse lugar. Cá, nós temos ali o Parque Linear. Você atravessa a rua, já começa aquela quantidade de entulho. Então, não é bacana um local bonito, bem estruturado, oferecendo uma paisagem bonita e mais para frente aquela estrutura, né, aquele monte de lixo jogado. Não combina. Eu acho que simplesmente não combina ali. Eu vou pedir que seja feita uma fiscalização ali, vou estar conversando com a Secretaria do Meio Ambiente, qual atitude que pode se tomar. Eu mesma vou levar essa pergunta para eles. O que pode ser feito, uma fiscalização uma vez por semana, pedir para ter um dia fixo para estar passando lá, ver se há a possibilidade de um LED leve, né, perto ali do local. Enfim, tem que ser tomada uma solução, porque o problema não é só o entulho. Além do entulho deixar feia a imagem da cidade, parece uma cidade suja, atrai animais peçonhentos também. E aí aparece escorpião, começa a aparecer rato, barata, e as pessoas reclamam. Por outro lado, a prefeitura alega que várias ações são feitas regularmente no local. Nós fazemos limpezas constantes lá. Praticamente em todos os meses do ano fizemos limpezas.
mas o descarte lá ocorre sempre, com frequência. Já tivemos algumas ações de educação ambiental dentro do próprio condomínio, né? Onde instruímos o condomínio da necessidade do descarte de resíduos no local adequado. Haja visto que próximo ali tem a 500 metros um leve, que eles podem estar destinando o material que é de reciclado, sofás e etc. Inclusive nós temos catatreco também, que elas podem acionar entrando em contato com a nossa prefeitura e a nossa secretaria e solicitando essa determinada limpeza. Durante esta reportagem, ouvimos várias vezes as palavras educação e conscientização. E é isso mesmo. São os próprios moradores que precisam cuidar do que é deles para o bem deles mesmos. A minha ideia era que prolongasse esse parque linear até lá, para poder evitar isso aqui. Logicamente que o povo também tem que ser mais educado e não jogar o lixo aqui, mas isso aí sempre foi, desde 98, foi essa bagunça aqui, essa sujeira aqui. É realmente um trabalho em equipe, né? Da prefeitura com a fiscalização, mas principalmente dos moradores ali do bairro. E a gente volta a conversar com o Rafael Fabem, que é advogado especialista em proteção de dados pessoais. Esse assunto ali que está presente todos os dias na nossa rotina, né, Rafael? Agora a gente falou um pouquinho sobre o conceito, sobre a lei que protege o cidadão, mas é importante mostrar para o pessoal de casa o que a falta dessa proteção pode ocasionar ali no dia a dia da pessoa. Eu sempre digo o seguinte, né? Muitas das vezes nós realizamos cadastros, nós realizamos acessos, enfim, a portais, a plataformas, enfim, ou, né, como eu acabei de mencionar no outro bloco, em lojas, né, redes, enfim, e nós não nos perguntamos o porquê nós estamos cedendo, porquê nós estamos validando, né, diversos dados pessoais aí que nos são solicitados. Eu costumo brincar que não existe almoço grátis, ou seja, se aquele dado pessoal de alguma maneira está sendo solicitado, em regra, obviamente obedecendo à Lei Geral de Proteção de Dados, ele deve ter alguma finalidade específica. Então, muitas das vezes, quando nós somos instados aí, a fornecer os nossos dados, nós devemos aí fazer uma autorreflexão. Então, perguntar para nós mesmos, olha, peraí, por que ele está me solicitando, por exemplo, a minha data de nascimento? Por que ele está solicitando o meu endereço? Por que ele está solicitando eventuais preferências, né, preferências particulares de cada um, enfim? Porque se isso não tem nenhuma finalidade específica com aquela prestação de serviço ou com aquela realização de cadastro, enfim, esse dado que está sendo solicitado é um dado exagerado, é um dado que fere, inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é muito importante que a pessoa faça essa autoanálise no sentido de identificar. Muitas das vezes, quando a gente recebe algum tipo de solicitação, seja online ou de forma presencial, enfim, aquela solicitação ela já menciona quais são os campos obrigatórios. Então, por exemplo, o meu nome, sem sombra de dúvidas, eu tenho que informar. Imaginemos aqui o meu e-mail, se eu estou realizando uma compra, naturalmente, para que eu possa receber, inclusive, a validação daquela compra, para que eu possa receber, inclusive, a nota fiscal, o meu endereço, né, para que aquela pessoa possa realizar a entrega da compra, o CPF, para que a nota fiscal possa ser gerada. Então, opa, peraí, tudo bem, são campos obrigatórios. Agora, se existem alguns campos que são opcionais, por exemplo, é muito importante que a pessoa possa, como eu disse, se perguntar, tá bom, eu quero fornecer essa informação? Não, então não forneça. Né? Essa informação é relevante para essa prestação de serviço? Não, então não forneça. Os cuidados, eles começam aí, ou seja, não fornecimento de dados pessoais que não são relevantes para aquela situação em que eles foram solicitados. Um outro ponto muito importante é o não compartilhamento de dados com terceiros que não têm nenhum tipo de vinculação com aquela operação. Ou, enfim, né, são dados aí, são situações muito corriqueiras em que a pessoa, muitas das vezes, fornece uma determinada senha de acesso a um determinado programa. Quantas pessoas não compartilham aqui a sua senha de acesso ou o seu perfil para que outros, né, para que terceiros assistam a plataforma de streaming? Né? Isso é muito importante porque
essa solicitação, esse compartilhamento, obviamente que eu estou citando apenas alguns exemplos, mas para que o nosso telespectador possa, inclusive, imaginar diversas outras situações com quem ele compartilha os seus dados. Eu compartilho minha senha, eu compartilho meu login, eu compartilho, às vezes, informações da minha rede social. Gente, estou aqui no bar tal com os meus amigos, eu tiro uma foto, eu posto na minha rede social. Ali não somente existem pessoas, obviamente se a sua rede for pública, ali não somente existem pessoas que querem interagir com você, mas também existem os cybercriminosos que estão analisando as redes sociais o tempo todo, verificando, obviamente, e aí a pessoa sabe, nossa, toda quinta-feira o Rafael está com os amigos dele em um determinado local. Então, é uma série de cuidados que o usuário pode ter em não, obviamente, expor a sua vida em plataformas, em não compartilhar dados que não são necessários. E um ponto muito importante, que ele também saiba questionar. Então, quando lhe solicitado qualquer tipo de dado, qualquer espécie de informação que ele entenda não relevante, é importante que ele pergunte também, olha, por que você está solicitando essa informação? Por que eu tenho que fornecer esse dado a você? Então, são diversos cuidados que, obviamente, inibem que crimes sejam cometidos ou inibem, obviamente, aí que o seu dado seja utilizado de uma forma indevida. Na minha rede social eu coloco até o meu CPF. Entenda que pessoas de posse do seu CPF, de posse do seu nome, que já está ali naquela rede social, por exemplo, podem, inclusive, realizar um cadastro em uma plataforma, um cadastro em uma determinada instituição, né? Ou, obviamente, visar aí, a prática de ilícitos envolvendo bancos, enfim. Então, é muito importante que as pessoas entendam que, repito mais uma vez, não existe almoço grátis. Se eu não tenho necessidade de compartilhar esse dado, eu não compartilho. Se eu não tenho necessidade de compartilhar esse dado, eu não compartilho. E isso esses cuidados que eu mencionei são cuidados bastante simples que devem ser seguidos por nós todos, evitando aí, obviamente, a utilização indevida de dados pessoais. Cuidados, como você falou, né, Rafael, que são bem simples e às vezes ali na correria do dia a dia, ao fazer um cadastro na loja, um cadastro num aplicativo, a gente deixa passar, né? A gente já volta para conversar um pouquinho o que caracteriza uma violação e como pode ser feita a denúncia. Peço licença, Rafael. E olha só, tem novidade sobre a vacinação. A Prefeitura de Jacareí amplia a partir de hoje, segunda-feira, a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 6 a 11 meses e 29 dias de idade sem comorbidades. A imunização será realizada apenas com o imunizante da fabricante Pfizer, na versão Baby, que é a única versão liberada pela Anvisa para este público-alvo. Os responsáveis podem levar as crianças para se vacinar em todas as unidades de saúde do município, com exceção, como sempre, da UBS Central, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, sem necessidade de agendamento. Para tomar a vacina, é preciso apresentar um documento de identificação com foto da criança. E também é obrigatório que ela esteja acompanhada de um responsável, que também terá que apresentar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência. Outras informações é só você entrar no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. E Jacareí recebeu mais 2 vans adaptadas para o transporte de cadeirantes e pessoas que necessitam do serviço. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e a JTU. Você já utilizou algum transporte público para ir a uma consulta médica? Foi cansativo? Agora imagina a dificuldade que pessoas com algum tipo de deficiência têm para fazer o mesmo. Foi pensando nelas que a Prefeitura, em parceria com a JTU, disponibiliza vans adaptadas para facilitar este transporte. Ao todo, o município já conta com 3 veículos. A gente tem pela JTU disponibilizado 3 vans adaptadas para ajudar no transporte dos munícipes que têm dificuldade de acessibilidade. Temos uma própria e recebemos agora esta nova van, que muito vai ajudar, né? Muitas vezes as pessoas precisavam esperar, nem sempre, muitas vezes tem muitas consultas no mesmo horário, né? Então às vezes tem 5, mas sai às 5 de uma vez, né?
O transporte sanitário sempre é muito importante. Você leva o paciente mais rápido, né, com mais qualidade, com mais conforto, né, para o lugar que ele precisa, para agilizar. Ele já tem um problema de mobilidade, né? Se a gente complica muito a vida dele, fica pior ainda. Então, sempre é muito bem-vinda. As vans levam até 5 pessoas por vez, ou seja, os pacientes e seus acompanhantes. Olha só, a dona Valdeci, que utiliza a van para ir até suas consultas médicas e fisioterapia, não tem nada que lhe reclamar. Eu usei para ir para fazer tomografia, usei para passar no médico e depois faço fisioterapia também. A gente só sabe que tem quando precisa, que eu nem sabia, né, que a gente podia ter esse uso. Foi muito bem com o pessoal do Melhor em Casa e também com o pessoal da ambulância. O Edson é marido da Valdeci e, por já ter trabalhado na prefeitura, ele sabia das vans. Foi ele quem conseguiu o agendamento para ela. Eu trabalhei na prefeitura durante 15 anos e eu sabia já que a prefeitura cedia van para esse tipo de serviço. A Secretaria de Saúde fica na Avenida Major Acácio Ferreira, número 854, no Jardim Paraíba. Se você quiser ligar para eles, o telefone é o 12 3955 9600. Essa nova van, que a Leia me falou que chegou uma nova van, vai ser melhor ainda, né? Que o pessoal que tem necessidade vai ter mais oportunidade de ser servido por ela, né? Com poucas ambulâncias já está tendo um bom trabalho, então aumentando a ambulância vai ser melhor ainda. É isso aí, transporte público é um direito e, claro, é necessário ter acesso a todas as pessoas, para todas as pessoas. A gente volta a conversar com o Rafael Fabem, que é advogado e especialista em proteção de dados pessoais. Estamos conversando um pouquinho sobre esse assunto que está ali tão no nosso dia a dia. Rafael, você falou um pouquinho sobre algumas dicas de proteção, mas é importante a gente falar, dentro da lei, o que caracteriza uma violação? Quando que eu consigo observar e falar assim, não, eu fui violado com os meus direitos pessoais, os meus dados pessoais, e agora eu vou realizar uma denúncia? Vamos lá. Como eu havia mencionado, os pontos basilares, aí, né, os pontos principais da Lei Geral de Proteção de Dados, eles dizem respeito aos seus princípios e às suas autorizações, às suas bases legais. Ou seja, qualquer utilização de dado pessoal por parte de uma determinada empresa, seja com relação ao consumidor, seja com relação ao seu funcionário, caracteriza uma violação à LGPD. Então, vamos trazer aqui como exemplos, né, que acabam se tornando uma forma mais fácil, mais didática. Imagine que você nunca teve nenhum relacionamento com o Banco Y. E aí você recebe uma mensagem ou um e-mail do Banco Y solicitando, olha, venha ser nosso cliente, né? Venha abrir a sua conta, pessoa física, a sua conta, enfim, conosco. Nós temos as melhores taxas, etc, etc. E aí você, obviamente, naquele primeiro momento, tem acesso a essa informação, talvez até, obviamente, de forma surpresa, mas aí você vem e se questiona. Fala, peraí, mas eu nunca tive nenhum tipo de relacionamento com esse banco, eu nunca sequer passei na porta desse banco. Como esse banco teve acesso, por exemplo, ao meu e-mail para encaminhar uma determinada proposta para abertura de conta? Como esse banco teve acesso, por exemplo, ao meu telefone para encaminhar essa proposta via WhatsApp? Então, naturalmente, nós já temos aí, né, um exemplo claro de uma violação, ou seja, como que aquela pessoa teve acesso aos meus dados? Minimamente, ela teria que prestar essa informação. A gente sempre brinca que hoje em dia o titular de dados ele está muito mais antenado do que diz respeito à proteção dos seus dados do que antigamente. Então, corriqueiramente eu recebo prints, né, de alguns clientes dizendo, olha, a pessoa teve acesso ao meu celular e eu imediatamente já o questionei, como você teve acesso a esses dados? Muitas das vezes a própria empresa, enfim, ela vai te passar essa informação, olha, eu tive acesso a esse dado porque você compartilha, você tem uma autorização de compartilhamento com a rede XPTO, enfim, de farmácias, e essa rede é a nossa parceira, então por isso nós tivemos acesso. Opa, peraí, tudo bem, né? Então eu realmente dei essa autorização ou não? Ou então, não, realmente, olha, nós tivemos acesso aos seus dados, enfim, por uma indicação, porque alguém repassou essa informação, olha, imediatamente exclua
os meus dados da sua base porque eu não lhe dei essa autorização. Ou imaginemos aqui, aí obviamente, né, tratando-se do funcionário. O funcionário recebe uma mensagem dizendo, olha, nós temos aqui uma promoção para trabalhadores da rede XYZ. Então, você, como trabalha nessa rede, como trabalha nessa empresa, você pode ter acesso às nossas academias com um desconto de 50%. E aí, obviamente, a pessoa também vai se questionar, peraí, tudo bem, eu trabalho na empresa tal, mas como que você, rede de academias, por exemplo, teve acesso aos meus dados, ao meu e-mail, ao meu telefone, enfim, para a realização desse tipo de contato? Então, peraí, como que isso se deu? Isso se deu porque no seu contrato de trabalho já existiu uma informação de que a rede XYZ de academias é nossa parceira, então nós compartilhamos os dados dos funcionários. Tudo bem, entendi, consenti com isso, autorizei. Não, eu nunca autorizei esse tipo de compartilhamento, então, por favor, exclua essa base de dados. E-mails, marketing, enfim, tudo aquilo, e aí, obviamente, né, se nós formos citar exemplos, nós passamos o dia fazendo isso, tudo aquilo que viola princípios, ou seja, você tem princípios como o da necessidade, eu acabei de mencionar há pouco, que se os dados não são necessários àquela prestação de serviço, eles não devem ser coletados. Nós temos o princípio da finalidade, por exemplo. Então, se eu coletei o seu dado para finalidade de abertura de um cadastro, e de repente eu estou me valendo desse dado para compartilhar com terceiros, para envio de e-mail marketing, enfim, existe um desvio de finalidade. Se eu me valido o seu dado, por exemplo, o seu dado pessoal, a sua foto que você consentiu que fosse utilizada em uma determinada rede social para a realização de uma propaganda, e aí eu estou me utilizando dessa foto para outros fins, inclusive discriminatórios, isso naturalmente viola a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí também, no que diz respeito às autorizações, nós temos 10 autorizações pela própria legislação que permitem que as empresas, né, obviamente, já que nós estamos falando de operações que envolvem tratamento de dados, possam realizar essas operações, desde o consentimento, que é a autorização do usuário, seja consumidor, seja funcionário, até, obviamente, cumprimento de obrigações legais, os dados que são tratados pela administração pública, execução de contrato, exercício regular de direito, tutela da saúde, proteção da vida, até, obviamente, a última base legal, que é a tutela, a proteção ao crédito. Então, se alguma dessas operações, melhor dizendo, viola princípios do artigo 6º ou viola as bases legais, as autorizações do artigo 7º, nós temos aí, né, as violações mais comuns, as violações mais rotineiras à LGPD. Tá ótimo, Rafael. Então, a gente tem 2 pontos aí, né? A solicitação desses dados e a finalidade, quando a gente dá esses dados para alguma empresa, para algum cadastro online. A gente já volta para conversar como que é realizada essa denúncia, onde esse cidadão pode ir para realizar essa denúncia. Peço licença, Rafael. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre o conceito de gamificação aplicado nas salas de aula. A gente volta daqui a pouco.
parada segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Estamos de volta, 9h45 da manhã, e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na primeira sessão ordinária de 2023, que aconteceu na quarta-feira passada. A gente começa com a vereadora Maria Amélia, do PSDB, que falou sobre os problemas gerados pelo descarte irregular de entulhos em determinados bairros da cidade. Acompanhe. Eu acho que o que mais vale é a conscientização das pessoas, porque mesmo com o leve, onde nós já temos leve na cidade, as pessoas são capazes de deixar a 100 metros do leve ou na porta do leve. Eu acho que nós podemos aproveitar esse momento e todos os vereadores se manifestarem pedindo para a população de Jacareí que lugar de colchão, lugar de armário, não é na porta da sua casa. Existe o telefone para que você ligue e faça o agendamento para que o caminhão vá buscar o seu treco. E também existe a rotina deles, né?
vereador Hernani Barreto, do Republicanos, também comentou sobre este assunto e destacou a importância da conscientização da população para que esse tipo de ato não aconteça mais. Veja. Nem tudo é responsabilidade do poder público. A sociedade em si tem a sua parcela de responsabilidade que é muito grande. Aliás, a cidade vive de pessoas, de animais, das plantas e isso tudo gera um ciclo que necessita de uma boa prestação de serviço público. No entanto, esse serviço pode ser reduzido de acordo com a educação das pessoas. E é isso que nós precisamos aprimorar dentro do poder público. A educação ambiental, o respeito para com o próximo, para com sua comunidade, com o seu vizinho. Então, eu acredito que a somatória do legislativo com o poder executivo vai fazer com que a gente leve informações relevantes para a população de conscientização. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você pode conferir tudo isso no site da Câmara. Basta acessar jacareí.sp.leg.br. E a gente volta a conversar com o Rafael Fabem, que é advogado especialista em proteção de dados pessoais. Rafael, a gente trouxe diversos tópicos sobre esse assunto e agora a gente entra na parte da denúncia. Então, um cidadão observou ali uma violação nesses dados pessoais. Qual é o primeiro passo para realizar essa denúncia? Vamos lá. É muito importante que, inicialmente, ele entre em contato com a empresa responsável por essa violação. Então, imaginemos que ele teve ele teve informação, melhor dizendo, que o seu dado pessoal, né, da empresa X acabou sendo vazado, acabou sendo compartilhado indevidamente. Essa empresa deve, obrigatoriamente, pela LGPD, ter um canal de contato para que esse titular de dados realize essa informação, obviamente faça essa solicitação. Olha, vocês compartilharam meus dados indevidamente, eu exijo que isso não ocorra, ou vocês compartilharam os meus dados, eu exijo que vocês deixem de compartilhar, ou enfim, né, os meus dados foram utilizados para qualquer outro fim que não previsto na LGPD. Se a empresa não possui esse canal de contato, ela já está infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas suponhamos que ela tenha esse canal de contato. Esse canal de contato, que é o chamado encarregado de proteção de dados dentro de toda e qualquer empresa, ele deve receber essa notificação e ele deve, obviamente, verificar o que houve. Olha, realmente existiu esse vazamento, realmente existiu esse compartilhamento, enfim, e ele deve, dentro de um prazo estabelecido pela Lei Geral de Proteção de Dados, dar uma resposta para esse titular, apontando, olha, você está dizendo que nós compartilhamos, nós não compartilhamos, nunca houve isso, obviamente demonstrando isso, né, por evidências também. Ou então, olha, houve esse compartilhamento, nós já acessamos esse compartilhamento indevido, enfim, né, e isso obviamente não vai se repetir mais. E aí, obviamente, o titular de dados ele pode ou se dar por satisfeito, ou então, obviamente, levar isso ao órgão fiscalizador, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Imagine que essa empresa não deu nenhum tipo de resposta. O titular de dados ele pode perfeitamente, munido dessas informações, né, munido dessa solicitação que não teve nenhum tipo de resposta, entrar em contato diretamente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e apontar, olha, eu realizei contato com a empresa X, eles não me deram nenhum tipo de resposta, ou então me deram uma resposta que eu julgo não satisfatória, ou então me deram uma resposta que, enfim, né, não tem pé nem cabeça, então eu solicito a você, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que realize uma fiscalização e, obviamente, se for o caso, que autue essa empresa. É sempre muito importante deixar claro o seguinte, não existe a possibilidade de que o titular de dados vá diretamente realizar uma denúncia na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Primeiro, ele deve procurar a empresa por esses canais, né, esses canais devem estar acessíveis, então se a empresa tem um site, no seu site, obviamente, ela já deve ter um link ali, uma aba para que esse titular realize essa solicitação, e aí somente não tendo resposta ou tendo uma resposta que ele julga não satisfatória, que ele procura o órgão, que ele procura a Autoridade Nacional. A Autoridade Nacional ela tem autonomia técnica e decisória para realizar fiscalizações, para exigir da empresa que apresente documentos, enfim, e obviamente ela tem autonomia para aplicar penalidades também. Mas um outro ponto muito importante diz respeito a um fato, que é o seguinte,
independente de fiscalização ou de aplicação de penalidade do órgão fiscalizador, que é a autoridade nacional, o titular de dados ele pode buscar eventual medida judicial também, seja, obviamente, para que aquela situação cesse, né, para que aquele compartilhamento, para que aquela situação que viola a Lei Geral de Proteção de Dados cesse, enfim, ou que informações sejam prestadas, seja também para buscar aí eventual reparação por dano moral por conta desse incidente, por conta desse vazamento. Então, são duas vias, a via administrativa e a via judicial. Mas é importante que o titular de dados exerça esse direito obedecendo também aquilo que a lei prevê. E é muito importante também que as empresas obedeçam à legislação e, obviamente, saibam responder a esse tipo de demanda. Então, obviamente, existe aqui um outro ponto muito importante, que o na dúvida, procure um profissional especializado para que ele, obviamente, possa te orientar nesse sentido, seja você como empresa, seja você como titular de dados. Tá certo. A gente, claro, né, Rafael, espera que nenhum cidadão chegue nessa situação, mas é óbvio, é muito importante ter essas informações sobre denúncia. Daqui a pouco a gente volta a conversar para reforçar as dicas de proteção de dados pessoais. Peço licença novamente. E olha só, de acordo com os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Jacareí encerrou mais um ano positivo na geração de empregos na última semana. O município registrou um saldo de 2.316 empregos gerados em 2022, com carteira assinada. Desse total, o destaque foi o setor de serviços, que criou 1.465 postos de trabalho, seguido pelo comércio, com 913 novos empregos, e a construção, com 282. O posto de atendimento ao trabalhador em Jacareí também completou 2022 com resultados positivos. No comparativo com o ano anterior, o PAT registrou aumento de vagas captadas e pessoas encaminhadas para as entrevistas de emprego. A unidade de Jacareí funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde, na Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro. As vagas de emprego são anunciadas e atualizadas diariamente na página do PAT. E a Prefeitura de Jacareí, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e o Contur, que é o Conselho Municipal de Turismo, está com vagas abertas para cursos voltados para a qualificação de estudantes profissionais do setor do turismo e gestores públicos. Ao todo, são 6 cursos disponíveis pelo programa, criado pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado para capacitação de troca de conhecimento do setor. São cursos de turismo, marketing, inovação e tecnologia, voltados a esses setores. As aulas são gratuitas e ministradas por professores especialistas nacionais e internacionais. A iniciativa reúne aulas online e as inscrições devem ser realizadas por meio do site valorizasp.com.br, uma ótima oportunidade. E olha só, com a gamificação, tudo fica mais divertido. O conceito, que transforma o processo de aprendizado em jogos, tem tomado conta de salas de aula aqui em Jacareí. O que poderia ser considerado uma atividade infantil, agora ganha novos significados no mundo corporativo e na sala de aula. A gamificação, ou gamification em inglês, é um conceito que une diversão e aprendizado por meio de jogos. Fábio Aparecido é professor de matemática, matéria que às vezes assusta os alunos, mas desse jeitinho os desafios ficam mais interessantes. O tabuleiro Goldon, o jogo da permutação, criado pelo próprio Fábio, é o game da vez dos alunos do ensino médio da ETEC Jacareí. Primeira semana de aulas online, o que aconteceu? Eu senti os alunos muito desmotivados. Então, eu comecei a pensar, falei, poxa, o que eu posso fazer para chamar a atenção deles? Aí veio a ideia do jogo que eu tinha engavetado, né, tinha guardado. E aí, o que eu fiz? Coloquei em teste com eles online, cada um resolvia na sua residência, na sua casa, né? No caderno, e aí eles começaram a tomar gosto. Voltando às aulas presenciais, eu pensei na forma do tabuleiro. O jogo é baseado na estratégia do Sudoku. De 1 a 9, sem repetir, você completa o tabuleiro e a soma das linhas e colunas
precisam dar o resultado de cada número especificado. São mais de 80 tabuleiros com diferentes possibilidades. O desafio é assim: quanto maior soluções, maior é a pontuação. Então, entre eles entra a questão da organização, do trabalho em equipe, a integração entre eles. Com isso, ele desenvolve melhor 4 habilidades dos alunos, que são a leitura, a interpretação, a concentração e o raciocínio lógico. A gamificação nasceu nos anos 70 por meio do programador britânico Nick Pelling. Mas o termo se popularizou somente em 2010, a partir de palestras e livros didáticos. Aqui no Brasil, a autora Flora Alves trouxe esse conceito para a prática e mostrou que os jogos podem ser uma ferramenta potente para a aprendizagem. Quem trabalha com a gamificação sempre vai estar buscando a questão da cooperação. Então, assim, a gente deixa de lado um pouco esse conceito de competitividade, de um ganha e outros perdem, para a gente poder trabalhar a questão da cooperação. Então, a gamificação, ela trabalha objetivo principal, a cooperação entre todos os participantes ali daquele jogo, né? E, claro, a capacidade resolutiva de problemas, que eu acho que é um dos segundos benefícios e maiores que a gente tem ali hoje, aplicando a gamificação. E até mesmo, assim, uma questão de reconhecimento dos limites, né? De autoconhecimento, de ver até que ponto eu consigo ir ou não consigo ir. Chegou a minha vez de testar o jogo Golden, do Fábio. Foi desafiador e, assim como na proposta, precisei de uma forcinha da equipe. O professor acompanhou, mas, claro, já está acostumado com a aplicação de jogos, como os de cubo mágico ou de tabuleiro. Agora, ele observa feliz o reconhecimento que sua criação tem proporcionado na região e no estado. Para você ter uma ideia, acho que umas 2 noites eu não dormi de tanta felicidade, assim, entendeu? Por quê? Primeiro que é um jogo que foi desenvolvido aqui em Jacareí. Segundo, um jogo brasileiro, né? E muitos que já jogavam o Sudoku começaram a aderir a ele. Então, ele serve não só para a escola, mas serve como entretenimento em casa. Existem inúmeras formas de gamificar conteúdos, mas algumas dicas podem facilitar esse processo. Primeiro, escolha um tema. Depois, divida em níveis. Pense nas experiências de cada jogador e nos incentivos dos jogos. No material, utilize ferramentas online ou materiais recicláveis que possam ser construídos e reutilizados pela própria equipe. Depois disso, é só se divertir e, por fim, aprender. Foi difícil, hein? Realizar esse jogo aí, tô até agora pensando ali nos resultados, mas claro, uma forma divertida de aprender matemática. E a gente volta a conversar com o especialista em proteção de dados pessoais, Rafael Fabem. Rafael, nosso tempo está chegando ao fim aqui, o nosso programa. Queria que você reforçasse as principais dicas bem rapidinho para essa proteção de dados pessoais, para o pessoal de casa ficar atento. Bom, vamos lá. Dicas bastante simples. Evite o compartilhamento dos seus dados. Não compartilhe os seus dados com quem quer que seja. Ah, mas é um familiar. Tudo bem, mas ninguém sabe quem terá acesso a esses dados que esse familiar igualmente teve acesso. Não deixe senhas, não deixe informações salvas em monitor de computador, salvas na capa da sua agenda, enfim. Entenda que senhas, obviamente, também são dados pessoais. Entenda que essas questões devem ser tratadas com absoluta segurança. Exija também das pessoas ou das empresas com quem você compartilha os seus dados que elas tenham, obviamente, níveis de segurança para a manutenção desses dados. Trabalho em uma determinada empresa, olha, não custa questionar o que vocês fazem com os meus atestados médicos, por exemplo, quem tem acesso a essas informações, estou preenchendo um cadastro em uma determinada loja, enfim, olha, por que você está me solicitando, por exemplo, qual que é o meu time do coração, qual a minha orientação sexual, qual a razão para essa solicitação também. Então, são dicas bastante simples, e que, obviamente, demandam muito de nós enquanto titulares. Olha, eu devo fazer a minha autoavaliação e a minha checagem. Se eu reputo, se eu entendo que aquele dado pessoal não é importante ou não é necessário para a realização de uma determinada prestação de serviço, enfim, eu minimamente tenho que questionar. Então, olha, por que você está solicitando? Ah, é por isso. Ah, não, então tudo bem, eu concordo.
Ah, não, é para essa finalidade. Não, para essa finalidade eu não concordo. Então, nós, enquanto titulares de dados, temos que entender os nossos direitos para que, obviamente, quando necessários, nós saibamos buscar. E é muito importante que as empresas também entendam quais são os seus direitos e as suas obrigações para que ela possa, obviamente, ter ferramentas para dar uma resposta aos titulares de dados. Rafael, são ações bem simples, né, que podem prevenir aí uma dor de cabeça futura. E lembrando também que no dia 28 de janeiro foi o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais, então a gente relembra dessa data aqui, trazendo várias informações. Muito obrigada, Rafael, pela sua presença, pela sua participação. Eu quem agradeço aos telespectadores e estou sempre à disposição. Obrigada. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Se cuide. Até mais. Boa segunda-feira, bom início de semana.